Boa tarde, igreja. Vou convidá-los que abrem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, e leremos os versos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. E diz o texto bíblico, Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nasci na Califórnia, que é um estado, nós temos praias, temos água, temos tudo isto. Mas eu nunca tive o hábito de ir lá na praia e brincar na água, nunca tive este hábito. E depois passa alguns anos e então vamos trabalhar e morar em Hawaii, que também é uma ilha, não é? Então, e a minha mulher é portuguesa, ela gosta muito de praia, os meus filhos também gostam muito de praia, eu tive que começar a gostar da ideia de ir à praia também. E comecei a ir, né, no calor e na água cheia de sal, aquele desconforto todo. Mas pronto, vamos, não é? E me ensinaram que nunca se dá as costas ao mar, porque ela é traiçoeira. Tem um autor que diz assim, nunca confia no mar. O mar calmo mostra seu sorriso falso e sedutor. E eu então num dia resolvi de ficar de costa para o mar. Veio uma onda, não era uma onda muito grande, mas era bastante forte, e tombou para o chão lá e aprendi já com uma lição. Igual as crianças aprendem não tocar fogo, não fazer isto, eu aprendi não dar as costas para o mar. Agora, eu tive outras experiências no mar que não foram as mais positivas também. Em 2016, a minha esposa resolveu dar-me uma prenda de ir num submarino, lá em Hawaii. Não era muito caro naquela altura. Vais de barquinho até o sítio onde entras no submarino e ficas lá uma hora a ver tudo que está por debaixo do mar. Interessante, bonito. O problema é que eu tenho vertigens e eu não tinha andado de barco. Então, andar de barco parecia tudo normal. Estava a andar, tudo normal, o ar, o vento na cara, que coisa mais bonito, que bom. Eu tenho que fazer mais vezes isto aqui. O problema é quando o barco para. E começam então as ondas para lá e para cá. E está tudo suave. E com vertigens eu vou sofrer um bocado com isto, não é? E claro, como os mistérios da vida, eu tenho que ser uma das últimas pessoas a subir dentro do submarino. Então, eu estou ali a aguentar e aguentar e aguentar. E já me senti mal, já o rosto já verde e branco e todas aquelas cores todas. E então entrei lá e procuro ver as coisas, mas na verdade eu só estou a contar o tempo para ir embora para casa, porque o que eu mais quero é ir para casa e dormir e descansar. Minha esposa fez de tudo para ser uma tarde agradável. E foi até um certo ponto. Depois, em 2021, fizemos uma viagem de volta para Hawaii. E eu estava numa sala ali junto com a minha família e o meu presidente na altura, o Ralph Watts, estava junto conosco lá. Estamos a conversar, a viagem, o que é que vamos fazer e tudo e pronto. E a minha Débora disse assim para mim, olha, sabe o que eu mais gostava de fazer? É nós entrarmos numa jaula e ver os tubarões. E o meu amigo, chefe, patrão também, eu também gostava de fazer isto. Isto é algo que está no meu bucket list, que se costuma dizer, não é? Eu quero fazer isto também.
E eu aí o que mais queria dizer era, não, eu não vou entrar, não vou fazer isto, mas como é que eu vou ficar de fora, vou ficar mal? E eu, com muitas orações e santos e tudo, resolvi ir junto com eles. E fomos. E novamente, vamos de barco. Enquanto o barco está a andar, está tudo bem. Só que quando chegamos lá, aí eu aprendi que vamos ter 2 grupos. Cada grupo terá 45 minutos dentro da água e o outro grupo tem que estar à espera. E eu pensei, pai, qual que eu vou escolher? Porque eu já sei que eu vou passar mal. Mas eu quis ir logo do início porque já estava com medo, aquela emoção de poder entrar nas águas e ver aqueles animais. Pronto, entrei nas águas, fui a parte do primeiro grupo e aquele susto, ver aquelas coisas ali andando tão... Não são agressivas, aquelas não são agressivas, mas mesmo assim dão... Eu sou traumatizado, eu vi aquele filme Jaws quando eu era pequenito e até hoje carrego essas traumas. Ao tal ponto que nem na piscina eu queria entrar, que eu achava quando eu era criança que havia um tubarão dentro da piscina. Mas pronto, calmei alguns minutos, já estou lá na água, já estou mais calmo e pronto. Que bom, que dia lindo. Pena que agora vai se estragar, porque eu tenho que ficar lá de fora por 45 minutos. É que se calhar vai ser diferente, não é? Quem sabe? E não foi nada diferente. Enquanto todos estão a conversar, em rir, em contar a experiência, as emoções, eu sou a única pessoa do lado do barco, com a cabeça erguida para o lado de fora, a alimentar todos os peixes e todos os animais e dar a minha contribuição ao ciclo da natureza, ao ciclo da vida, não é? E na volta tivemos que voltar com todas aquelas cores piores ainda. A única coisa que me apetecia fazer era deitar e dormir, porque eu passei mal. Eu sou um mau testemunho. Se me perguntarem, foi uma boa experiência, não me perguntam, porque eu vou fazer de tudo para que não vá. Okay? Mas estas são as minhas experiências no mar. Nunca tive que passar por uma tempestade no mar. E nós lemos agora o texto da nossa reflexão hoje. Os discípulos estão num barco e estão a passar por uma tempestade. E Cristo está a dormir. Agora, neste livro de Marcos, este Evangelho, ele conta várias histórias. E esta primeira história do mar, e depois vem seguir pelo endemoniado e pela mulher que está com fluxo de sangue, e depois a miúda, a filha do Jairo, que foi ressuscitada. É um cluster, é um grupo de textos, de histórias, e elas têm umas certas características. Uma delas é que estas histórias todas têm o tema da morte. A morte está presente em todas elas. Os discípulos estão com medo que eles vão morrer. A filha do Jairo morreu. A mulher que está com fluxo de sangue praticamente está para morrer também, porque são 12 anos. Ou seja, está doente que não tem uma cura. Ela eventualmente vai morrer. O endemoniado mora entre os túmulos, ou seja, é a região da morte. Há um outro elemento, que em estas pessoas todas, nessas histórias, existe a sensação de desespero, de querer pedir que Cristo faça algo para os livrar da situação, seja tempestade, seja da morte, ressuscitar, curar ou livrar do demónios. E um terceiro elemento que encontramos, o contraste entre o medo e a fé. Isto parece também ser a nossa vida, não é? Cada um tem medo. Cristo diz para o Jairo, não tenhas medo, tenhas fé. Cristo pergunta aos discípulos, por que tens medo? Não tens fé? Então este contraste de medo e de fé se encontra nestas 4 histórias também. Mas a mensagem final encontrada nestas histórias e naquela que nós lemos hoje é claro. Jesus está à altura de qualquer ameaça que possa destruir a vida humana. Ele tem poder sobre a cura, tem poder sobre a saúde, Ele tem poder sobre a vida, o poder sobre a morte. Mas o que é curioso nesta história que lemos é o contraste nítido entre o pânico dos discípulos e o Jesus adormecido. O que aconteceu? Uma tempestade. Mateus diz que foi uma tempestade tão forte como se fosse um sismo. Os discípulos nunca tinham enfrentado uma tempestade de tal natureza. E gritam por Cristo porque estão a ver que eles não vão conseguir sair disto. Relâmpagos, estalados trovões. Os discípulos lembram-se que Cristo está lá, mas não há resposta enquanto gritam por Ele e o chamam. Mais uma vez um raio corta o céu, revelando que a escuridão e a chuva tinham escondido. Jesus estava a dormir. É a única vez registrado na Bíblia que encontramos Cristo a dormir. E os discípulos, então, desesperadamente, vão para acordá-lo. Homens a gritarem,
homens com medo, homens cansados, homens desesperados a gritarem na cara de Cristo e levantam uma questão acusadora. Não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós não temos gritado a Cristo também? Não te importas o que está a passar comigo? Estou com um problema de saúde. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás quando a minha família está a se romper? Onde tu estás quando o meu casamento está já desmoronado? Onde é que tu estás quando o meu emprego, as coisas vão me despedir, não tenho dinheiro para pagar o suficiente? Onde é que tu estás quando eu não tenho comida para alimentar a família? Onde tu estás quando estou a ser perseguido de uma forma falsa e errada? E minha reputação vai cada vez mais para baixo. Onde é que tu estás? Será que eu tenho que dizer a Cristo aquilo que eu preciso? Será que tu tens que dizer a Cristo exatamente o que é que precisas para sair desta situação? Não te importas que pereçamos? É a pergunta que os discípulos fazem a Cristo. Percebem que para os discípulos o facto de que Cristo está a dormir não é um sinal de que Ele está seguro e tranquilo nos braços do Pai. Para eles é uma demonstração da indiferença dele em relação ao bem-estar de cada um deles. E o que eles precisam é que Cristo faça algo. Não sabem o quê, mas querem que Ele faça algo. Mas uma coisa que é verdade, eles não querem um ensino. Eles não querem uma palavra, eles não querem uma parábola. Eles já aprenderam tudo o que tinham a aprender, supostamente. O que eles querem é uma ação. E muitas vezes nós somos assim também, não é? Quando estamos a passar por algo, as pessoas querem dar uma palavra de amigo, uma palavra de conforto. E é bonito ter isto. Devemos ter isto. Mas quantas vezes os nossos problemas se resolveram porque alguém diz algo? Quantas vezes nossos problemas se resolveram porque alguém orou conosco? O que nós desejamos no momento da tempestade é uma ação de livramento, uma ação de Deus que finalmente traz um alívio do problema, traz uma solução para que nós também tenhamos aquela paz igual os discípulos tiveram em um instante. Não queremos esperar muito tempo, mas muitas vezes todos nós aqui estamos a carregar e estamos a passar por tempestades que nunca duram para sempre, mas parece que duram para sempre. Estão a durar dias, semanas, meses e em alguns casos até anos também. Queremos uma solução. Cristo, não te importas? É a pergunta que os discípulos o fizeram. Agora, os homens, eles querem que Cristo faça algo. Não te importas. Agora, quantos já ouviram um homem gritar? Não estou a falar do homem que grita quando, não é? Quando estão a jogar, né, um jogo, ou estão aí no estádio, estão ali e fazem pontos, ou estão aí para a sua equipa e ficam felizes e dão aqueles gritos lá, aí para aquela emoção. Não estou a falar daquele grito. Também não estou a falar daquele grito, às vezes, quando a mãe já está farta de dizer às crianças, parem com isto, e o pai tem que elevar a voz só um bocadinho, e as crianças já param, porque o pai... Não estou a falar daquele grito, ou aumento de voz, os pais não gritam. Estou a falar daquele grito de medo, de um homem que quando ele está a enfrentar uma situação que ele dá aquele grito de medo. Eu não acredito que, se eu for perguntar quantos homens já gritaram aqui, eu não acredito que vou ter muitos homens a admitirem que gritaram. Mas eu tive pelo menos um episódio na minha vida que eu gritei bem alto. Quem me conhece já sabe que eu já tenho uma fobia com as aranhas. Eu não tenho problema em voar, eu gosto de voar. Antes eu tinha medo, não podia voar, que eu já estava a pensar que o avião ia cair. Qualquer coisa já achava, ok, isto aqui já é o fim. Eu já não tenho esse problema. Há muitos anos que eu vejo aqueles programas de os aviões como caem, as quedas deles, eles fazem aquelas pesquisas e estudam, e aquilo lá me trouxe alívio. Estou bem. E quando eu viajo, às vezes com as minhas filhas, por exemplo, eu tenho a minha Dulce, que ela tem um medo terrível de voar. Agora, tenho a dizer que o Nick, o pai, é diferente que o Nick, o pastor. Parece que o pai tem menos bom senso que o pastor Nick, não é? Então, quando eu estou com ela, eu vejo que ela está a chorar e as mãos estão tudo suadas porque ela vai ter que entrar no avião e eu tenho que segurar e vamos orar e vamos isto e vamos aquilo. E eu pensei, o que é que me ajudou? Como é que eu vou ajudar ela? Então eu falei, Dulce, vem cá, deixa eu contar-te. Olha, tal ano caiu tal avião, outro ano caiu este avião e olha, foi por causa disto. Ela, aliás, chora, para com isto não está a me ajudar, isto não está a me ajudar nada.
Falta de bom senso. Ajudou a mim, mas não ajuda ela. Agora, esta semana na América, tivemos já 3 aviões a cair. Agora, eu não sei se eu tenho aquela segurança agora em voar. Mas quando é com as aranhas, já te digo, eu tenho medo. Não importa o tamanho, eu tenho medo. Em Hawaii tínhamos umas bem grandes, okay? Grandes. Portugal eu ainda tenho que ver alguma. Graças a Deus até agora não tenho visto nada disto. Mas eu lembro que eu estava a conduzir o carro um dia e cheguei à luz vermelha, estava sozinho no carro e estou à espera para a luz abrir novamente, para eu poder continuar a avançar. Quando de repente do lado do meu olho eu vejo algo a descer. Agora, claro, quando temos medo, exageramos o tamanho daquilo que está lá, não é? Mas se eu for dizer o tamanho real, vão rir de mim, então é melhor dizer nada. Mas não era aquela coisa grande, mas pelo menos sem meus óculos parece que é maior ainda. Pronto. Se eu sei que aquilo começou a descer, eu percebi isto, eu dei um grito, abri a porta, porque meus nervos ficam tensos, eu não consigo controlar isto. É uma fobia que eu tenho, de verdade. E eu abri a porta e eu saí do carro, a correr, fugi do carro, deixei o carro aberto ali, a porta aberta, todo mundo no carro, me olhar, o que está a passar, está a ser assaltado, o que está a acontecer. Simplesmente uma aranha a descer. Nem sei para onde que ele foi difícil voltar, mas voltei no carro, fui homem, enfrentei o medo e voltei e fiz o que tinha que fazer. Eu sei o que é ter um medo, eu sei o que é ter uma fobia de algo. Não sei o que é estar numa tempestade literalmente na água, mas eu sei o que é estar numa tempestade na vida. E o que é pedir a Deus, onde é que tu estás? Não te importas? Não te importas que parece que tudo está a cair, que tudo está a se romper? Tempestades precisam de tempo para se desenvolver, mas elas não anunciam quando estão prontos para entrar em ação. E as tempestades políticas, tempestades culturais, tempestades de saúde, tempestades domésticas, matrimoniais, financeiros, físicos, eles entram nas nossas vidas sem anunciar, sem avisar, e muitas vezes vêm em combinação, onde parece que tudo está a sermos atacados por várias maneiras. Bom, os discípulos levam a questão: Cristo, não te importas que pereçamos? E Cristo levanta-se e vê que o vento e o mar estão envolvidos numa luta competitiva para ver quem pode ser o pior. E como um pai que separa os seus 2 filhos quando estão a lutar, o nosso Senhor, usando uma linguagem antropomórfica, diz ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. E a natureza obedece. Paralisação imediata. Não levou momentos, segundos, minutos. Foi imediato. Eu gosto do jeito como um autor descreve esta cena. Ventos e ondas sincronizados em uma sublime sinfonia de um silêncio solene. Tudo para. Paz imediato. E Jesus volta-se aos seus discípulos. Os mesmos homens que há 1, 2, 3 segundos atrás, assustados, cansados, desesperados, agora estão confusos. As emoções não tiveram tempo de se atualizarem. Estão a sentir todas estas emoções ao mesmo tempo. E Cristo então agora faz uma pergunta muito curiosa, muito interessante para eles. Por que tens medo? Ainda não tens fé? Como que deveríamos nos sentir naquele momento? O que deveríamos pensar? É confusão. Estou a enfrentar a morte. Está tudo escuro. Estou desesperado. Parece que tu não te importas. Não sei como tu consegues dormir nisto. E agora, parou tudo. Está tudo tranquilo. Há um silêncio. E qual foi a resposta dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? O foco já não é a tempestade. O foco é quem é este. Estão confusos? Quem é este? Nós conhecemos o Jesus que está cansado, que precisa dormir. Nós conhecemos o Jesus também que podemos ouvir
o seu estômago fazer um ruído porque ele não tem alimento suficiente no seu estômago. Nós conhecemos o Jesus que às vezes precisa sentar porque está cansado, porque andamos tantos quilómetros hoje. Mas agora o Jesus que ele fala algo e a natureza obedece. Quem é este? Quem é este? A pergunta verdadeira é: quem é Cristo? Realmente quem é Cristo? E a Bíblia simplesmente nos diz: verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quem está no barco com eles é o Deus majestoso e o Deus misterioso. Isto faz confusão na cabeça deles e muitas vezes faz confusão em nossa cabeça também. Porque se de facto Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus que domina tudo, por que eu tenho que enfrentar tantas tempestades na minha vida? E por que tu tens que enfrentar tantas tempestades na tua vida também? Por que não pode haver um paz imediato? Por que Deus não nos livra? Por que nos dá uma temporada sem problemas? É fácil ouvir as pessoas sempre a dizer, eu também digo, o que eu mais quero é ser feliz. O que é que tu queres este ano para o Natal? O que é que tu queres para a prenda de anos? Eu só quero paz e quero ser feliz. E ninguém consegue dar isto. Ninguém consegue dar isto. Nós não vivemos na felicidade, nós visitamos felicidade. Muitas vezes estamos a viver à procura da felicidade e a paz, mas nós visitamos de uma forma breve estes sítios que chamamos de paz e chamamos de felicidade. Os discípulos agora, admirados porque testemunharam um lado de Jesus que nunca tinham visto antes, a voz deste homem alcança o que é vazio de sentimentos. Isto é algo incrível. Isto é algo incrível. Quem é este? Que lições tiramos desta pequena história? A primeira lição: não permitas que a tempestade se interponha entre ti e a garantia do amor de Deus. É muito fácil nós acharmos que Deus não se importa, questionamos, duvidamos do seu amor e procuramos então vivermos de acordo com a nossa própria vontade. Percebe que os discípulos estiveram exatamente onde Cristo queria que eles estivessem. Cristo sabia que haveria uma tempestade. Ele não disse para eles, vamos para outra margem, mas atenção que vai haver. Ele não diz nada, olha, vamos lá e pronto. E é o Cristo que está a se conduzir. E muitas vezes é o Cristo que nos conduz para uma tempestade, e depois para outra, e para outra, e para outra. Mas Ele sempre está lá. E Ele está lá porque Ele nos ama. Ele está lá porque Ele quer que nós aprendamos algo também. Um dos primeiros missionários estrangeiros caiu num profundo desânimo após a morte do seu filho. Meses depois foi seguido pela morte da sua esposa. E a sua dor foi agravada porque não estava com a sua esposa durante a sua doença. Inundado por ondas de desespero e espiritual, ele lamentou: Deus é para mim o grande desconhecido. Eu acredito nele, mas não o encontro. Os discípulos não conseguiram encontrar a Cristo. E quando o encontraram, levaram gritos para ele. E muitas vezes, quando nós estamos nas nossas tempestades, também não conseguimos encontrá-lo. Sabemos que ele está aí. Sabemos que ele está presente de uma forma que nós às vezes não percebemos como, mas acreditamos que ele está presente. Mas às vezes Cristo também não conseguimos o encontrar. Às vezes as tempestades que vêm às nossas vidas são tempestades de correção. Às vezes nós fizemos algo e gerimos esta questão toda. Ou às vezes é outra pessoa que causou algo e estamos simplesmente tempestados por circunstâncias. Mas sempre Cristo está conosco, não importa. E Ele ainda faz aquela pergunta: por que tens medo? Por que tens medo que estás a passar fome? Por que tens medo que estás a passar por um divórcio? Por que tens medo que a tua saúde está a cair? Por que tens medo que estás a ser julgado? E etc, etc. Por que tens medo? Por que tens medo? O medo, não podemos permitir que o medo se interponha entre o amor de Cristo e a nossa fé. Segundo ponto, a lição que aprendemos daqui é a pergunta: quem é este? Esta pergunta, quando os discípulos fizeram, indica que eles não conheceram Jesus ainda como deve. Claro, ia levar algum tempo, mas agora conhecer a Jesus de uma forma tão radical,
tão intenso, mas ao mesmo tempo com tanta paz, com tanta tranquilidade. Isto foi algo que eles nunca tinham visto. E nós devemos ajuntar aos discípulos, quando estamos a passar pelas nossas provações de tempestade, estas são oportunidades para perguntar junto com os discípulos: quem é este? Quem é a identidade deste ser, a sua autoridade? É Cristo, é o Filho de Deus e a sua majestade. Às vezes nós não vamos sair bem do outro lado, ou às vezes vamos ficar um bom tempo dentro da tempestade. Mas quando fazemos aquela pergunta, quem é este? Lembramos que nós não temos qualquer um que está no barco junto conosco. Temos o Deus Todo-Poderoso, o Autor da vida, e tudo está nas suas mãos. É curioso que Salmos, capítulo 77, versos 16 e 19, dizem assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, pelo mar foi teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. E a terceira lição: ter fé, confiar. O problema para os discípulos não era a tempestade, era o medo. Este era o problema. E a solução para o medo é a fé, é confiar. Esta é a solução para a raiz do problema. Mas eu não tenho tanta fé, a minha fé sempre está para cima e para baixo. Isto é normal. Ninguém tem uma fé que está lá em cima e que se mantém. Para chegar a esse ponto, olha, eu não conheço ninguém, e pelo jeito não há ninguém, que eu não conheço ninguém que conheça alguém, nem meu amigo que conheça um amigo, nem conheço um amigo, e pelo que eu vejo na Bíblia também, nem eles tiveram uma fé que sempre se mantém. É sempre uma fé que às vezes cai, sobe, desce, mas sempre é fé. E Cristo diz: se tiveres a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Ou seja, não é preciso ter tanta fé, é preciso ter fé, mas num Deus grande. Acreditar num Deus grande, um Deus que tem o poder nas suas mãos. Ter fé num Deus infinito. Para terminar, a questão de dormir, encontrar Jesus a dormir. É uma das minhas lembranças bonitas com os meus filhos. Claro, as miúdas eram mais pequenitas, não eram bebês, mas às vezes quando elas queriam, deitavam-se comigo no ombro e ela sentia paz e segurança e tudo, porque sabiam que nada vai os tocar. Mas o Killen, quando era bebê, e era difícil às vezes colocá-lo a dormir, era uma luta, mas quando eu conseguia, colocava ele também no ombro e ele ficava lá, e aquele respiro, tanto dele como das miúdas, respirar uma paz, uma tranquilidade, porque sabem que estão bem. Não há tempestade para eles, não há problema, não há ameaças, simplesmente podem dormir, porque sabe que alguém está a vigiar sobre eles. E nosso Pai Celestial, Jesus a dormir nos braços do Pai. Quando nós encontramos Jesus a dormir, nós não devemos entrar em pânico. Se Cristo entra em pânico, vamos entrar em pânico. Mas Cristo não entra em pânico. Se Cristo está a dormir nos braços do Pai, o que devemos fazer nós? Dormir também nos braços do Pai. Dormir junto com Cristo. Deitar e esperar que Deus cuida das coisas como devem ser e confiar, porque Ele nunca abandona os seus filhos. Eu espero que vossas tempestades se resolvem o mais cedo possível, mas eu espero que nunca esquecem quem está no barco, quem é este. É um Deus que ama com amor intenso e o amor infinito. E não vai permitir que nada corra que não deve ser. Que Deus abençoe. Amém.